como é que o cara deixou o Tiquinho no banco, mano? Tá de brincadeira, porra. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você ligado aqui nesse vídeo. Assim, se você quer entender por que o Bruno Lage não deu certo no Botafogo, você veio ao vídeo certo. Aqui a gente vai analisar os principais detalhes desde a contratação do Bruno Lage, mas na verdade, para entender bem como se deu esse processo, a gente precisa voltar antes da contratação do Bruno Lage, antes da contratação do próprio Luiz Castro, quando ele chega ao Botafogo. Bom, como você pode ver, eu já estou aqui com o Tactical Pad aberto para a gente dar uma olhada no que são as contratações do Botafogo. Aqui tem os técnicos e tal. E qual a ideia do Botafogo? Né? O Botafogo ele tem um planejamento muito claro que vem desde o seu departamento de futebol, todo idealizado pelo John Textor. E a vinda do Castro é para ajudar a construir todo esse modelo de futebol que ele quer implementar. Ele tomar as melhores decisões, tanto em departamento estrutural, quanto perfil de contratação e tudo mais. Quando a gente olha para o próprio elenco do Botafogo, a gente vê algumas coisas que são bem evidentes já do modelo a ser implementado de futebol, independente do técnico que vai vir. Por exemplo, aqui nós temos um zagueiro canhoto e um zagueiro rebatedor. O Bastos, eu não fiz uma análise ainda profunda dele para saber exatamente onde ele se encaixa. Nós temos pontas esquerdas, dribladores, Jefinho, Luiz Henrique, Vitor Sá. O Casabel não é tão driblador, ele ganha mais na velocidade, né? Mais para contra-ataque e finalização, né? Tanto que ele veio para fazer essa função, tanto de atacante quanto ponta. No lado direito, a gente tem pontas construtores com Sauer, Segovinho, o próprio Hernandes, né? Dieguito Hernandes. O Júnior Santos, como a gente pode ver aqui, ele é uma exceção, que ele é um ponta que é mais arrancada, mais estilo Carlos Alberto aqui, os dois, inclusive, podem se alternar fazendo a mesma função. E, a verdade, isso acaba acontecendo porque o Sauer, ano passado, não conseguiu engrenar em nenhum momento. A gente não tinha o Segovinho e o Hernandes, e era ou o Vitor Sá improvisado desse lado, ou teve que fazer uma improvisação, porque, na verdade, o Júnior Santos veio para assumir a reserva do Tiquinho, mas como o Sauer estava moscando, o Júnior Santos veio e ocupou essa faixa. No meio campo, como a gente pode ver aqui, a gente tem jogadores lançadores que sabem fazer lançamentos, a gente tem jogadores que sabem sair da pressão, a gente tem jogadores que conseguem alternar com os atacantes, com o 9 que sai. Na própria posição do 9, a gente já tem esse indicativo também, de que, olha só, Tiquinho Soares, Matheus Nascimento, Janderson, Diogo Costa, todos jogadores que gostam de sair da área, buscar a jogada, construção, fazer parede. O Matheus Nascimento teve que fazer um fortalecimento muscular para entrar nesse novo esquema do Botafogo. E, como eu disse, independe da figura do técnico. Os laterais são as maiores diferenças, né? Até porque, em questão de modelo, porque os laterais eles são meio escassos no mundo, né? Você não tem uma grande qualidade de ofertas de bons laterais no mundo. Então, o que se espera aqui é que ele tenha uma mínima consistência defensiva, ofensiva e para cruzamento, né? Você pode ver aqui o Matheus Ponte, alguém acostumado a sair da pressão, assim como o Hugo. O Marçal é mais construtor, antes, né, quando tinha mais vigor físico, gostava de ir ali no fundo para fazer cruzamentos, coisa que o Hugo faz também, o Rafael, os Plácido, todos eles fazem. Tanto o Rafael quanto o Marçal sendo mais defensivos, o de Plácido, do Matheus Ponte e o Hugo sendo mais ofensivos, então não tem muito mistério aqui. No gol, o Lucas Perry se adaptou tão bem, porque ele sai pro jogo e repõe a bola, repõe a bola com a mão bem mais rápido que o Gatito, que é um pouco inseguro, inclusive, para sair do gol. Então a gente vê que tem contratações todas que fazem parte de um modelo já planejado de futebol. Zagueiro construtor, zagueiro destro rebatedor, lançadores e pessoas que conseguem sair da pressão no meio campo. Pessoas que conseguem alternar com ataque, atacantes que gostam de sair, pontas dribladores e pontas construtores. A gente já vem aqui um modelo de futebol construído para ser executado por qualquer técnico que vier. Isso com o Luiz Castro ajudou a construir o Botafogo até agora. Bom, por que toda essa volta e toda essa historinha? Bom, e agora vamos dar uma olhadinha no trabalho que vem sendo desempenhado no Botafogo nesse começo de Brasileirão pelo Luiz Castro e qual foi as ideias iniciais e o que acabou acontecendo com o time. Bom, e como começa o Botafogo no Brasileirão? Inicialmente com o Luiz Castro, que eu esqueci de colocar aqui. Cadê ele? Luiz Castro. Começa aqui com o Luiz Castro. A ideia inicial era marcar em bloco médio. Por que bloco médio? Está ao contrário aqui. Por que bloco médio? Porque tanto o Eduardo quanto o Tiquinho são jogadores mais velhos e com... mais velhos assim, muito fortes, né? Mas na faixa dos 30 e pouco, não tem esse vigor físico para, quando a gente retomar a bola aqui, sair em altíssima velocidade e cobrir esse campo inteiro
várias vezes ao longo do jogo. O Eduardo não é esse tipo de jogador, iria desgastar muito ele, coisa que não tinha muito sentido. Ao mesmo tempo que o Júnior Santos e o Vitor Sá precisavam de espaço para correr, e espaço para atacar a profundidade ou fazer esse facão por dentro do Júnior Santos. Apesar de destro, gosta de fazer esse facão e sair da ponta para cá para chutar de perna esquerda. Então a ideia era sempre marcar em bloco médio, tanto no 4-4-2, que é o caso aqui, com o Eduardo e Tiquinho, ou até mesmo o Danilo Barbosa recuando e fazendo um 4-1-4-1, marcando sempre nessa faixa intermediária do campo. Pode ver aqui, ó. Porque a partir do momento que a bola entrasse numa zona de pressão, o Tiquinho Soares cortando aqui, vamos espelhar o time para ver como é que funcionava isso, né? Qual era a ideia, né? O time ia circular a bola por fora do bloco de marcação. Quando tentasse entrar no bloco de marcação, por exemplo, chegou aqui, o Tiquinho ia fechar esse passe de retorno, o Eduardo ia fechar o passe central e dar o combate, para dar esse combate aqui, quando eles tentavam tabelar aqui por dentro, por exemplo, fechar esse combate aqui num 4 contra 2, geralmente uma pressão muito forte, funciona muito bem, por exemplo, no jogo do Corinthians e do Galo, com o Gabriel Pires fazendo muito bem essa função dos dois lados, né, trocando de posição aqui, quando entrava nessa zona de pressão, né. Aqui no caso o Eduardo também, né, fazendo pressão geralmente quando era um 4-4-2. Então, geralmente essa era a ideia, roubar a bola aqui e sair com o time ainda desarrumado, em velocidade e agredindo o adversário no momento de transição. Na verdade, essa foi, até nem foi a maior parte dos gols. A maior parte dos gols do Botafogo foram em ataques diretos já com a defesa postada. Geralmente acontecia algo assim. O Botafogo ele circulava a bola por fora, tentava encontrar um passe direto, perfurando as linhas adversárias já. Geralmente o Tietchan, por exemplo, arrastando esse. O Eduardo vindo aqui de trás do Tiquinho, né? O Danilo fazendo essa segurando esse jogador. O cara aqui entre os zagueiros. Vinha o Eduardo aqui receber essa bola livre, já quebrando uma linha, principalmente com o Cuesta, que é muito bom encontrar esse passe já atravessando uma linha inteira assim, ó. Pegar o Eduardo aqui, ó, depois cruzando, fazendo esse passe aqui por dentro. E também, quando ia construindo por fora do bloco, balançar as linhas de defesa utilizando o Tietchan e o Danilo. Como balanças, eles iam pendulando a bola para balançar a zaga e quando abrisse o espaço, perfurar a defesa de uma vez só. Geralmente com esse passe direto aqui, como eu falei, quanto pro Adrielson direto no Eduardo, acelerando o jogo pro Tiquinho, ou pro Tiquinho saindo e liberando espaço para a entrada do facão de um ponta. Tem um jogo que acontece bastante, né? Que o Tiquinho não tá, que tá desgastado. Que o Eduardo é um primeiro gol do Luiz Henrique driblando o goleiro, né? Muita gente pode lembrar aí, foi contra o América. Que o Adrielson tá aqui. Muita gente falando que o gol foi de contra-ataque, eu não entendi muito bem por quê. Porque a defesa tá postada, a gente tinha acabado de recuperar a bola, tentando atacar e voltar a bola pro Cuesta. Ele volta no Adrielson. O Eduardo tá de falso 9. Tava o Lucas Fernandes no lugar aqui. Cadê o Lucas Fernandes? Tiquinho tava fora. O Lucas Fernandes tava segurando. Na verdade tá segurando o volante, né? E aqui tá o Luiz Henrique. Aqui, ó. Que o Eduardo descola. Enquanto o Luiz Henrique tá descendo e o lateral tá moscando. Ele vem, faz esse movimento de escola, o passe e dá um passe de calcanhar de primeira com o Luiz Henrique entrando no facão aqui e saindo cara a cara com o goleiro. E aí driblando o goleiro, chutando pro gol. Ou seja, o Botafogo tinha esse costume de pendular a bola e executar um ataque direto, tanto vindo do Adrielson quanto do Cuesta, do Danilo, atacando diretamente e atravessando as linhas. Uma das outras jogadas muito executadas também, quando acontecia esse pêndulo, você deslocar muitos jogadores e acabar isolando o ponta com o lateral, cadê o lateral? Isolando o ponta com o lateral aqui nessa meio dessa confusão. E o Marlon Freitas, que é um jogador que tem um aproveitamento absurdo de lançamento, acelerar com o lançamento direto no Luiz Henrique, no Vitor Sá, ou em qualquer outro jogador, ou no Júnior Santos, por exemplo, para fazer um cruzamento para a área. E aí, como era a estrutura, a base de ataque do Botafogo, né? E aí, voltando, né? Qual seria a estrutura base de ataque do Botafogo? O Botafogo geralmente atacava no 3-2-5, né? Que era o famoso 3-2-4-1. O Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá. Dessa forma aqui, e eles três sempre com a base de um 4-2-3-1, né? Como você pode ver com a subida do lateral, né? Que aí o lateral volta, aí seria mais ou menos isso, né? Com a saída, às vezes com o Tietchan alternando com o Eduardo, ou o Tietchan pisando na área, Júnior Santos retendo mais aqui no meio, por exemplo, ficando mais por aqui. Às vezes com a subida extra de um jogador, né? Como você pode ver. Às vezes o próprio Marlon Freitas ficando. Às vezes o próprio Marlon Freitas ficando aqui fazendo essa função. A descida do Marçal para o meio com o Tietchan. Tá vendo? Dessa forma aqui. O importante não era
Que jogador fazia que função exatamente? Assim, quais geralmente eram... Por isso que muitas pessoas falam que o Castro não tinha tanto ataque posicional, o que era um tremendo absurdo, porque essa estrutura de organização de 3-2-4, de atacar em 3-2-4-1, com a premissa sendo de você preencher os espaços de ataque, em vez de você ter posição, um dos fundamentos mais executados pelo jogo de posição de quase todos os técnicos que executam esse estilo de jogo. Bom, e como eu não quero que o vídeo dure para sempre, como você pode ver, a estrutura sempre é mantida, né? Você vai ver, geralmente, esse tipo de estrutura, independente dos jogadores que estão executando ela, né? E aí eu poderia dar vários exemplos diferentes, às vezes o Tietchan caindo para o lado também, fazendo aqui essa posição, né? Com o Júnior Santos saindo, e a infiltração do meia, por exemplo, e aí ele ficava aqui protegendo o contra-ataque. Então eram muitas variações de posicionamento, mas mantendo a estrutura 3-2-4-1 padrão aqui. Mudando de assunto, quando eu lembrei que eu tenho que falar das substituições e de uma variação muito importante. A variação do Tiquinho Soares saindo para a infiltração do Eduardo. Ele que gosta muito de jogar pelo lado esquerdo e às vezes tinha essa sobrecarga de um setor de jogadores do lado esquerdo. A infiltração do Eduardo, a infiltração do Tietchan, e às vezes virava essa espécie aqui de 3-1-4-2, que acontecia bastante com esses dois jogadores, que é muito importante para o assunto a seguir do Bruno Lage e o que acontecia quando tinha as substituições, né? Porque, como a gente fala, sabe, o Júnior Santos é um jogador de arrancada. O Marçal, por exemplo, é um jogador que é bem mais cadenciado que o Hugo. E o que acontecia, né? As principais substituições eram o Luiz Henrique pelo Vitor Sá e o Segovinha, que agora está de 10, não na época, de camisa 10, no lugar do Júnior Santos. Eram as que aconteciam quase todo jogo. De vez em quando saída do Tiquinho, para entrar o Janderson ou o Matheus Nascimento. E aí tinha algumas variações, né? Porque, por exemplo, o Segovinha, qual é a ideia dele, né? Ele é um jogador que consegue reter a bola e construir melhor que o Júnior Santos. O Júnior Santos é um jogador de mais carregar a bola, enquanto o Segovinha consegue tabelar e criar melhores jogadas. Né? Bom exemplo disso é a jogada contra o Grêmio, que o Marlon Freitas toca nele e vai embora e recebe um passe na profundidade, coisas que a gente não vê, por exemplo, o Júnior Santos executar com tanta frequência. E outra coisa também, lance que é bem emblemático também, é quando ele se desloca para cá e o Luiz Henrique está fazendo um facão por dentro, e dá um lançamento no Luiz Henrique aqui nessa região, e acaba sofrendo pênalti contra o Cuiabá naquele jogo que foi dificílimo para o Botafogo. Então, foi um jogo bem ruim, inclusive, que o Cuiabá amassou o Botafogo e mesmo assim tomou um gol de pênalti. Uma das outras coisas que acontecia bastante também, nos casos específicos, né? Por exemplo, o Carlos Alberto, quando entrava no lugar do Janderson, tinha uma diferença, né? Que o Janderson ele consegue fazer parede, dominar a bola de costas, tabelar com o Eduardo, com o Tietchan. O Carlos Alberto, ele não tem tanta essa característica, né? Geralmente ele é arremessado ao ataque para executar o contra-ataque, né? Inclusive no jogo do Grêmio, que eu falo do cruzamento do Marlon Freitas, é justamente para o Carlos Alberto, se eu não me engano, correndo e fazendo gato, né? Com a velocidade toda dele, consegue enganar o defensor parando na marca do pênalti e executando um chute aqui de perna direita. Depois disso tudo aqui, já entendendo como é que funciona o ataque do Luiz Castro, ele sai porque o Cristiano Ronaldo simplesmente liga pro Botafogo. Quando o Botafogo tá líder com sei lá quantos pontos de diferença, acho que se não me engano ele sai com 7 pontos, mas é depois da vitória contra o Palmeiras. E aí tem essa questão, o Cristiano Ronaldo liga para você provar justamente que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E aí o Bruno Lage vem na missão de não só executar esse esquema proposto pelo Departamento de Futebol do Botafogo, como também propor melhorias e mais variância tática para o time não ficar previsível. E é aí que ele justamente perde a mão, e é o que a gente vai começar a analisar agora. Toda essa volta, pela história das contratações do Botafogo, o perfil de contratação, uma das coisas que eu não comentei do perfil de contratação, todos jogadores altos e fortes fisicamente, rápidos, que conseguem se impor fisicamente. Por exemplo, o Tietchan não consegue se impor fisicamente, mas em força, mas ele é rápido e ágil, é muito difícil tomar a bola dele. O Eduardo consegue se impor fisicamente, Marlon Freitas, Júnior Santos, Vitor Sá, Luiz Henrique tá um monstro, Marçal, Cuesta, Adrielson, o Bastos, Felipe Sampaio, forte, o próprio Matheus Ponte, que é jovem, mas tem já é alto, de boa estatura, Danilo Barbosa, consegue se impor fisicamente, abre a ferramenta. O Gabriel Pires, então, nem se fala, o cara é um monstro fisicamente. Diego Costa, Tiquinho, Carlos Alberto, que consegue também ganhar na velocidade, ou seja, jogadores que conseguem se impor fisicamente, tem uma técnica minimamente apurada para executar as funções. Geralmente, inclusive, alguns são extra classe, como o Tiquinho Soares e o Eduardo, por exemplo. O próprio Marlon Freitas, em lançamento, tem um aproveitamento, assim, ridiculamente absurdo, coisa que a gente não vê nem nas melhores ligas do mundo, às vezes. É um negócio assombroso, e quem foge dessa regra é justamente o Diego Hernandes, pelo menos por enquanto, né? E o Segovinha, que vem nessa missão mais de ser um jogador mais construído. O próprio Jefinho, que apesar do apelido, tinha 1,80 m de altura, era rápido, habilidoso, driblador, e conseguia, às vezes, se impor fisicamente, principalmente em cima dos laterais. Geralmente quando você tinha uma casquinha assim,
quando o Tiquinho vinha para fazer uma casquinha com ele, a bola sobrava no alto ainda, ele conseguia justamente ganhar dos laterais em cabeceios. Então você vê que é um perfil de contratação do departamento de futebol inteiro, não apenas do técnico, para executar um estilo de jogo, e sim pro estilo de jogo que o departamento de futebol quer executar. Toda essa volta, chegarmos no ponto do Bruno Lage, que ele tenta vir promover mudanças e mais variações, mas acho que perde a mão, porque o time passa a não executar nem o que executava antes e nem consegue executar com tanta destreza o estilo do jogo do Bruno Lage. Cara, eu recomendo bastante você pausar o vídeo e no canal do Future, análise antes do Bruno Lage vir para o Botafogo, do esquema de jogo dele. Eu vou fazer um resumo aqui de saída de bola e de organização ofensiva. Bom, a gente vai começar na saída de bola, porque aqui já é a primeira mudança, né? O Luiz Castro não saía desse jeito, ele saía muitas vezes com a bola direta, ligação para a escorada do Tiquinho e saía executando o jogo. O Bruno Lage, ele faz uma coisa que vai prender, esses três vão ter a função de prender o volante e os dois zagueiros, ou os três zagueiros, são um esquema de três zagueiros. Nessa função de prender, justamente para isolar o Tietê com o marcador. E aí a gente vai ter o Adrielson cortar essa linha de passe, e a linha de passe que, por exemplo, aí vinha no Cuesta, né? Ou até mesmo mais perto da área, né? Quando você vinha fechando aqui, você veja que o Cuesta já não tem mais tanto esse ângulo, essa bola para voltar. Só se ele der um lançamento aqui, ou se ele fechar, por exemplo, aqui, dar um lançamento no de passe, ou um lançamento curto para o Adrielson sair jogando, o que é bem arriscado. É que na ideia do Bruno Lage, bom, o que acabava acontecendo com o Bruno Lage é que, quando ia sair a bola, a gente tinha os pontos encaixados. O Marlon Freitas, ele tinha essa missão de arrastar o marcador dele, já que esses três estão segurando, tá vendo? O Tietê vai ficar livre. O Tietê vai ficar livre aqui. E arrastar essa marcação, justamente para quando a bola vier e a pressão subir, o Tietê vai estar livre nessa zona, já que esses jogadores estão sendo segurados aqui. Ó. O Eduardo ele vem arrastando os 5 até essa posição e eles conseguem segurar esses 3 jogadores. E o Tietê fica livre e para sair para o jogo, né? Essa é a ideia principal. Se você for ver a estrutura do próprio Future, ele demarca dessa forma, né? 1-2, 1-1, que na verdade é 1-2-3. Tipo 1-2-3. Tá vendo que é 1-2-3-1-4, né? Ou 1-3-3-1-3, às vezes, quando descia aqui, ó. Vai ficar 1-3-3. O Eduardo segurando aqui, ó. Um pouco separado assim, uma forma de 3-3-1-3 também. E, inclusive, essa é a principal variação que, na minha opinião, vai começar a degringolar todo o esquema do Botafogo. Essa variação 3-3-1-3, gerando muito espaço no meio campo para circular a bola, vai ser o calcanhar de Aquiles do Bruno Lage até o momento da demissão dele. Bom, a gente já viu aqui como funciona a saída de bola. E o que acaba... Como a gente pode ver, o Eduardo de atacante, o Marlon Freitas recuando na linha entre os zagueiros, muito espaço no meio campo para ser percorrido, com os laterais isolados, e os pontas aqui até um pouquinho mais por dentro às vezes, né, já para liberar no corredor, muitas vezes. E aí quando esse jogador saltava para não deixar o Tietê sozinho, a bola descoava de novo na lateral, e a partir daqui a gente prosseguia ganhando metros do campo. E como eu disse, é o motivo pelo qual eu acho que vai tudo degringolar, é justamente essa variação da descida do Marlon Freitas e a subida do Eduardo. O que passa a acontecer taticamente no Botafogo? Isso não acontece só no jogo do Goiás, acontece no jogo do Flamengo e acontece em alguns outros jogos também. Bom, voltando, já que a ideia inicial, um ponta driblador na esquerda, um ponta construtor aqui na direita, a subida do lateral. Lembrando, isso é parte do próprio departamento de futebol do Botafogo. Um zagueiro canhoto construtor, um zagueiro destro rebatedor. Um volante capaz ou de sair da pressão ou de lançar. Né, juntando os dois, né? Tem que ter pelo menos um lançador, ou um que saiba sair da pressão, ou às vezes os dois jogadores são o mesmo jogador, que é o caso aqui, por exemplo, do Tietê, que consegue tanto sair da pressão quanto dar lançamentos. Né? E aí o que acaba acontecendo? O Bruno Lage era um pouco mais apegado àquela variação do 3-1-4-2, que tinha apresentado ali com o Castro. Marlon Freitas e Adrielson e o Marçal. Nesse esquema aqui, essa variação aqui, 3-1-4-2, com a subida do Sauer, vindo para essa posição de meia. Tietê, Eduardo e Tietê, Tiquinho, Eduardo. Tiquinho, lembrando, sempre gosta mais de cair mais para a esquerda, né? A gente vê esse esquema. Por exemplo, contra o Curitiba, né, antes do Sauer ir embora, tá aqui XT de Exit, né, que ele saiu fora. Bom, e o que ela tem de diferente, né? 3-2-4-1. Primeiro, que esse volante aqui, ele fica responsável por cobrir mais área. Então, quando você perdia a bola, era muito mais perigoso. Você tinha muito mais dificuldade de saltar a pressão
no jogador e recompor com o resto do que agora. Porque se você solta a pressão errada e o jogador está livre, a sua linha de defesa está exposta com um dos atacantes. Geralmente com um dos atacantes. O que acabou acontecendo com o Santos, por exemplo. Do Marcos Leonardo fazendo o facão para lá, para tudo quanto é lado. Com o Lucas Lima lançando, né? Mas era um jogo que estava ainda em adaptação. Acaba acontecendo com o Curitiba. Uma escapada também. Porque era o Felipe Sampaio naquele jogo. Que tome um come na escorada do maluco. E consegue encobrir o PR mais ou menos dessa distância aqui, daqui pro gol. Então, primeira questão, né? Você é um pouquinho mais exposto, mas não necessariamente quer dizer que você vai ser mais exposto. Porque ele também muda a estratégia de pressão. Agora a gente não passa mais a marcar na intermediária, ele passa a marcar um pouquinho mais alto, pressionando, principalmente fazendo muita pressão pós-perda, para tentar recuperar a bola já no campo de ataque. Pô, tem o lance do gol do Curitiba é emblemático, que a bola bate e rebate, e a gente recupera pelo menos umas 3 vezes. Até o Salve chutar de fora da área e acertar o gol. Bom, lembrando, nada que já não tenha sido executado com o próprio Luiz Castro, porém o Luiz Castro ele usava maior quantidade de variação para poder pendular a defesa e encontrar um ataque direto. O Bruno Lage, ele é um ataque até mais direto que o próprio Luiz Castro. Por isso que o volante tem uma função muito importante nesse cenário aqui, sendo farol, dando lançamento, fazendo os lançamentos e distribuindo o jogo para executar esse ataque. E aí, qual é o problema que acaba acontecendo taticamente nas mãos do Bruno Lage? O principal problema que acaba acontecendo com ele logo no início de trabalho é que teve muita troca e perda de jogadores. Então, por exemplo, o Sauer saiu para a Turquia, o Tiquinho se lesionou, e aí a gente tem que jogar um jogo, por exemplo, com o Janderson, porque o Diogo Costa chega, mas não está pronto ainda. A gente tem Eduardo de falso 9 com o Lucas Fernandes trabalhando. Foi no jogo que... Cara, o Lucas Fernandes perde vários gols, que eu não tô lembrando qual é agora. Que tava Eduardo Falso 9 com o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes consegue entrar na área de finalização umas 3 vezes e perde assim uns gols bem esquisitos. Achei, foi o próprio jogo contra o Inter, né? Que todo mundo lembra que foi uma massa no segundo tempo. É que ele entra com o Eduardo Falso 9 com o Lucas Fernandes. Não é um jogador confiável desde que começou o ano. Então, ele para de utilizar essa opção. Aí a gente tem. E tem jogadores que ele gosta muito, que é o caso do Marlon Freitas, que para ele é insubstituível, mesmo depois de tendo entregado contra o Flamengo e ter ficado muito mal psicologicamente. Ele não utilizou o Danilo Barbosa, porque ele realmente gosta muito do Marlon Freitas, e do Gabriel Pires, que ajudou ele a conquistar o título lá em Portugal. Ele queria arrumar um esquema que pudesse jogar os jogadores que ele considera os melhores e que ele conseguisse também tirar os jogadores que ele não está conseguindo fazer render. Que é quando começa ele a arrumar problemas, né? Além dos problemas que ele já tinha. Porque, vamos lá, você tem um esquema, que na minha opinião é o primeiro problema, você tem um esquema que utiliza Marlon Freitas, Eduardo, Gabriel Pires, sendo que seu meio banco reserva é o Danilo Barbosa e o Lucas Fernandes, que você já mostrou que não confia exatamente. Então, fica uma parada estranha. Se machucar um deles, como é que você vai replicar o esquema? Aí, estrutura de ataque, né? Por exemplo, no segundo tempo contra o Inter, o que ele faz? Ele repete essa estrutura de ataque no 3-2-4-1, mas o que acaba acontecendo, né? A gente tem o Janderson, aí ele passa o Vitor Sá pra cá. É o que acontece. Eu vi muito na mídia as pessoas falando que o Vitor Sá foi para o lado direito, mas isso não aconteceu. E eu vou mostrar já já. Bom, aqui Luiz Henrique, aí ele bota Eduardo, Titi, o Vitor Sá aqui e o Janderson. Cadê o Janderson? Ele coloca o Janderson, tira o Lucas Fernandes e aí ele passa a atacar dessa forma aqui. Você tem 2 meias e 2 atacantes. O Vitor Sá fazendo essa função de segundo atacante, que geralmente o Eduardo que faz, né? Trocando de posição, o primeiro gol ele aparece inclusive fazendo esse movimento, vindo para cá e escorando a bola, né, de frente pro gol. A gente tem Andrelson. Aqui não era o Marçal, que era o Hugo. Nesse jogo especificamente. O Hugo atacando bastante a linha, gritando bastante a linha. E o de Plácido. O que acontece? No esquema do Bruno Lage, às vezes o Marlon Freitas descia, entre os atacantes, e ficava uma espécie, nesse momento, aí os laterais bem espetados, ficava uma espécie de 3-4-3 losango. Os laterais 3, né? Às vezes fica esse 3-4-3. E às vezes vira um losango, né? Quando você puxa o cara pra cá, ou com ala, né? Você tira aqui, você faz esse 3-4-3 com os alas, você deixa aqui o zagueiro. Você faz, por exemplo, o Tietê, aí desce os alas, fecha um 3-4-3 losango. Tá vendo aqui, ó? Um losango no meio, com os alas fechando. Os jogadores do Bruno Lage não entenderam que momento era para fazer cada coisa. E aí acabava acontecendo uma tragédia no esquema do Botafogo. Que é o seguinte,
Os dois laterais, para funcionar esse esquema, eles têm que subir bastante, ficar mais agredindo mais a linha, e tinha horas que tinham que fechar para o meio. O momento não estava ajustado ainda. Então, quando você fechava, fazia esse 3-4-3 mais em linha, ou o 3-1-4-2, né? Fazendo aqui 3-1-4-2, aí ficava o Cuesta, o Adrielson, o Di Plácido. O Tite caindo pela direita e o Eduardo nessa posição. O Luiz Henrique aqui e o Hugo aqui, que foi o que mais se replicou na formação do Inter, apesar das pessoas acreditarem até hoje que foi o Vitor Sá que ficou do lado direito. Não, o Vitor Sá fez o papel de segundo atacante, com o Janderson aqui fazendo esse papel de primeiro. E o Tietchan e o Eduardo revezando aqui, ó, dando passes na diagonal para cá. Às vezes o Eduardo puxava a marcação. O Tietchan infiltrava aqui, ou o Tietchan ficava aqui por dentro. O Eduardo descia para cá, recuava, e o Tietchan atacava o espaço para gerar essa zona de cruzamento aqui. Eles dois se revezando bastante, estavam se entendendo relativamente muito bem naquele jogo. Teve uma hora que o Di Plácido subia muito, aí o Hugo descia, né? Ele tinha que fazer essa espelhamento, né? Espelhamento das ideias. O Tietchan aqui, o Eduardo. E aí, o Luiz Henrique caindo por dentro, aí o Hugo fazendo ultrapassagem, até, às vezes até subindo muito as linhas assim, né? Ficando realmente um 3-4-3 assim, com o Hugo nessa linha aqui, compondo essa linha. Foi uma estratégia extremamente ofensiva, variando, né? Fazer essas variações de 3-4-3 para 3-4-3 losango, 3-1-4-2 como estrutura de ataque. E aí, qual foi o problema que gerou? O primeiro problema tá quando volta o Marçal de lesão e começa a se recuperar de lesão. Que para ele é o capitão do time, é um cara que ele gosta muito da época do Wolverhampton, que ele usava tanto de ala quanto de terceiro zagueiro, e fazendo essa função que o Hugo fazia, só que o Marçal esse ano não tem esse vigor. O Tietchan, ele brigou com o Di Plácido, isso saiu aí em um monte de matéria, em um monte de lugar. Ele teve uma discussão séria do Di Plácido depois do jogo. Cara, acho que foi um jogo da Sul-Americana que a gente foi eliminado. Que ele começou a brigar, cara, minha voz tá ressecando, deixa eu beber um pouco d'água. E aí o que acabou acontecendo? Foi desde a época da Sul-Americana, então ele tem que tirar o Di Plácido, porque tá brigado com o Di Plácido. Aí a gente puxa o Tietchan pra ala. Aí o meio campo, ele sempre gostou do Gabriel Pires, né? Que eu falei que ele quer encaixar o Gabriel Pires. Aí ele traz o Gabriel Pires pro meio. Aí fica essa formação aqui, ó, de 3, tá vendo aqui? A gente tem um bônus de merda acontecendo, que é os jogadores não estão entendendo exatamente o que está sendo executado. Ele nunca consegue executar por questões esquisitas, né? Tipo o Marçal, sempre jogadores machucados, o Marçal expulso no último jogo, sendo que para executar essa função de ficar atacando, indo e voltando o tempo todo, ele deveria, e foi teimoso em usar o Hugo, que é mais ofensivo. O Tietchan, por exemplo, cara, jogou muito bem na lateral. A gente vê que o Tietchan realmente é uma parada assombrosa, né? Inclusive, nesse jogo, né, foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ele ainda faz 4-2-3-1, né? Aí, cara, ele tá sempre... Aí ele briga com o Di Plácido de novo, depois da expulsão do Marçal. Aí ele volta e passa a usar o Tietchan de lateral, porque o Tietchan realmente é um cara multifunção. Aí traz o Gabriel Pires de volta. E toda essa confusão de usa jogador pra lá, usa jogador pra lá, não encontra um esquema. Não consegue utilizar os jogadores, não conseguem fazer as variações que ele veio pra fazer, né? Não consegue fazer nenhuma das variações. O que acabou acontecendo é que nesse mar de merda indo pra lá e pra partidos, a tática do time, cara, assim, as ideias você consegue ver, mas na hora da execução não tá acontecendo. Aí você perde a técnica dos jogadores, a confiança do time tá abalada. Aspectos mentais, pra mim, ele foi fraquíssimo. Mas na primeira derrota no Brasileiro, o cara botou o cargo à disposição, nunca demonstrou que ele tá aqui, parece que tá sempre fazendo um favor de vir aqui ajudar o Botafogo a ser campeão. Achou que ele, claramente ele tava achando que a liga era muito fácil e descobriu que o Brasileirão, o último colocado, pode amassar o primeiro colocado. Aqui o bagulho é insano. Acontece todo ano de você ver times da zona tirando pontos do campeão. Não é que nem lá o Manchester City fazendo 98 pontos. Então, super mentais, táticos, que na minha opinião são os principais. O mental influencia, derruba a técnica, todo desarrumado, acaba influindo tudo, fazendo essa sopa de cocô. Da queda do Bruno Lage, acontece que nesse último jogo foi o Hugo, né? Então ignora aqui, pensa só na posição. Tanto quanto o Flamengo, que aqui era o Marçal, e agora com o Hugo. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Tem aqui o Marlon Freitas Pires. Num jogo foi o Segovinha e no outro foi o Júnior Santos. Mas eu vou deixar a escalação do Goiás aqui inteira. O Júnior Santos. O que acontecia, né? O Eduardo se enfiava pro ataque como se fosse o segundo atacante,
que nem naquela estrutura de saída de bola que eu tinha comentado. E aí, o Marlon Freitas ao mesmo tempo descia para fazer essa linha de 3. E o Gabriel Pires ficava sozinho. Aí os laterais subiam, né? O Tietchan subiu um pouquinho mais por dentro, já que o Júnior Santos gosta mais de jogar mais aberto. O Vitor Sá vai ficar por aqui, o Hugo mais aberto. Cara, olha esse espaço que tinha o Gabriel Pires ficar sozinho perdendo a bola. Isso acontece tanto no jogo do Flamengo, que o Gabriel Pires é muito xingado porque tá perdendo a bola, sendo que ele estava se multiplicando dentro de campo para tentar fazer o time jogar. E acontece de novo contra o Goiás. O Gabriel Pires sozinho, nesse mar aqui, tentando jogar, enquanto o Marlon Freitas está enfiado entre os zagueiros e o Eduardo está entre o ataque. O Tietchan tentou aparecer aqui para ajudar, mas não consegue. O Hugo, que deveria, e o Vitor Sá deveriam aproximar mais, não estavam conseguindo. O Júnior Santos não é esse jogador de ficar circulando a bola para executar esse tipo de tarefa. Ele deveria ter utilizado o Segovinha ou o Diego Hernandes, que não está adaptado ao futebol brasileiro. Então ele deveria usar o Segovinha. Principalmente do Flamengo e do Goiás, a gente teve esse mar gigantesco. E aí, cara, você tem a soma de todos os fatores. A gente tem problemas táticos, mentais, técnicos. O físico, apesar de ter colocado na thumbnail, a gente não consegue perceber um declínio físico claro. A única coisa que a gente consegue perceber é uma queda na intensidade, principalmente em jogos fora de casa. E aí, a gente tem uma questão aí que é: isso é culpa do Bruno Lage, isso é culpa do esquema, isso é culpa de quem? Não tem como saber sem estar dentro do clube. O Bruno Lage acabou com essas ideias de criar novas variações para o esquema que já estava sendo executado, assassinando as características do time. Inclusive, uma das reclamações formais dos jogadores que vão protestar é justamente ele ter matado a característica dos jogadores do elenco e da formação do time. Então, não sei se tipo assim, pronto para assumir essa tarefa, até porque estava conseguindo se fazer entendido para os jogadores, se ele conseguiu fazer, e se ele estava pronto mentalmente para exercer a pressão do Brasil, que é totalmente diferente. Na Europa, os caras não questionam, estou falando os caras que estão falando de público. O público europeu, em média, não questiona tanto o técnico quanto o brasileiro. Aqui, o assunto futebol é debatido em bar, na escola, em todo que é lugar. A gente cresce comentando muito de futebol. Então, às vezes, os caras caem nos contos da mídia. Por exemplo, que o Botafogo marcava em linha baixa. Coisa que nem faz sentido com a característica dos jogadores. Né? E aí, essas coisas que a mídia vê, misteriosamente... Assim, eu tenho a impressão que o público geralmente entende mais do que está se acontecendo no jogo do que a mídia. É um problema que a gente tem. Mas, vida que segue, né? Ah, por que você utilizou o Tietchan? Não era exatamente essa a pergunta, né? Mas chegava na coletiva: ah, por que você tomou tal decisão? E ele ficava: não, você tá achando que eu sou um adepto? Que vim aqui, que pegaram um torcedor e botaram aqui pra comandar o clube, que não sei o quê. E, tipo assim, ele se sentia desrespeitado por ser questionado nas suas decisões. Mano, aí pra mim tem uma falha muito clara, que eu não sei se é dele ou se é do departamento de futebol, de não ter preparado pro cenário brasileiro, cara. Que todo mundo que vem trabalhar no Brasil tem que saber disso. Aqui o público vai questionar suas decisões. Aqui é a primeira vez que eu vi um técnico ser vaiado na escalação. E não só isso, o público pede Chiquinho Soares, o cara entra e resolve o gol em 5 minutos. E aí, cara, eu fico me perguntando, o que se passa na cabeça do cara? O cara é tão desconectado assim? Porque assim, não existe justificativa. Ele não é tão burro a ponto de desconsiderar tanto a dimensão mental para tirar o Chiquinho Soares. Ele foi alertado disso. Para mim, esse erro é decisivo na demissão dele. O Chiquinho Soares, só de estar em campo, ele impõe respeito e treme a perna dos adversários. Essa que é a verdade. Então, quando você tira esse cara, qualquer time do Brasil que vai jogar contra o Botafogo e vê: ih, mano, os caras estão sem Tiquinho, agora agora a cobra vai fumar. Você abala a moral do time, porque saiu notícia que ele treinou todas as últimas 10 sessões, 11, 9, sei lá, com o Tiquinho de titular. Ele faltou numa hora. A torcida é preparada para ver o retorno dos gols do Tiquinho, justamente por ser contra o time da zona do rebaixamento. O Tiquinho estava um tempo sem fazer gol, estava se preparando, subiram a hashtag Tiquinho Day. Então, na minha opinião, é impossível ele ser tão desconectado da realidade ou dos aspectos mentais, dos atributos mentais do jogo, para tomar essa decisão. E, cara, e aí a gente passa a se questionar se ele é tão burro assim, ou se ele é... Isso, eu tô tentando ser respeitoso, né? Se ele é tão burro assim, ou se ele tá de mau caratismo. E aí, meu irmão, quando a gente entra nessa pergunta, quando a gente, tipo assim, se o elenco vira e um olha pro outro e se pergunta: mano, esse cara é muito burro ou ele é mau caráter? Aqui você... O elenco já foi perdido há muito tempo. A conexão com a torcida, ao mesmo tempo. Quer dizer, essa pergunta também corre a torcida, ou seja, a conexão com a torcida foi pro caralho também. E aí, cara, ele falar de pressão. O jogo do Flamengo, pra mim, é o momento que ele tinha que ter sido demitido. Porque ele reclamar de pressão nos jogadores, sendo que ele foi eliminado e os jogadores foram lá aplaudir. Ele empatando, os torcedores foram lá aplaudir. Ele perdeu pro Flamengo e o time e os torcedores foram lá aplaudir. O que ele
Porque, caralho, cara, não tem fundamento. Certas coisas que ele fala. E, assim, pra mim, toda a passagem do Bruno Lage pelo Botafogo foi totalmente desconectado da realidade e dos fundamentos do próprio futebol. Seja tático, técnico, físico, aspectos mentais, aspectos extracampo. Todo esse combo, a soma disso tudo, foi o que deu errado e o Bruno Lage em nenhum momento conseguiu dar certo. E sai do Botafogo com apenas 42% de aproveitamento. Gostaram, gostaram? Concordam ou não discordam? Digam nos comentários, eu acabei me exaltando um pouco porque eu sou um torcedor do Botafogo. Tenho algum conhecimento tático para analisar, eu tenho um grupo de uns 40 botafoguenses que eu estou sempre lançando as análises e a galera vai comentando comigo. Então, cara, eu não sei. Inclusive, essa questão do Gabriel Pires sozinho, eu cheguei a comentar com o Matheus Fogostat, que eu estava vendo o jogo com ele no estádio uma vez, e comentei com ele na internet, ele concordou comigo. Então é uma análise que eu vi depois do Tático Alvinegro. Comentando isso também do Gabriel Pires sozinho, uma análise que a gente tinha. Foi a soma, né? Ele conseguiu perder todos os fundamentos dos jogadores e a demissão era inevitável quando chegar nesse ponto, né? Então, eu coringuei total. Na terça-feira, mano, antes de dormir, já na madrugada, de segunda pra terça, era o coringando até ele ser demitido, cara. Como é que o cara deixou o Tiquinho no banco, mano? Tá de brincadeira, porra.